Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje, sábado, 7 de fevereiro. Vamos começar com uma prece, fechando os nossos olhos e elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, agradecendo pela vida, por esta existência e por mais este dia que abrimos os olhos da carne. Este que é o grande presente que recebemos a cada manhã, cada jornada que se inicia, uma nova oportunidade de fazermos diferente. E sabemos que temos todo o amparo, toda a inspiração da espiritualidade que nos auxilia nas nossas dúvidas, nas nossas angústias, nas nossas incertezas. Por isso também, neste momento, vamos nos conectar a estes espíritos de luz, o nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores, que eles possam estar conosco nesta jornada de hoje, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, a nos inspirar o bom caminho e os bons pensamentos. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Muito bem, vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos tirar o marcador da página. Vamos ver um estudo breve, uma reflexão para o nosso sábado. Vamos ver o que nos vem. Então caiu para nós hoje capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item 25. Portanto, vou baixar um pouquinho a nossa Ave Maria. Capítulo 4, item 25. Pega o teu evangelho, se quiser um lápis para nós estudarmos, anotarmos e refletirmos. Está, então, nas instruções dos espíritos e Kardec vai fazer uma pergunta. E quem responde é São Luís, em Paris, 1859. Necessidade da encarnação. Será a reencarnação uma punição? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Olha só o que Kardec perguntou para os espíritos, se é uma punição reencarnar. Vamos ver o que São Luís era o mentor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá onde Kardec fazia os estudos, né? Onde era escrita a Revista Espírita, era o mentor. Vamos ver o que São Luís respondeu. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária, pois somente no mundo material eles conseguem cumprir determinadas tarefas. Nós só conseguimos cumprir determinadas tarefas aqui no corpo físico, cuja execução Deus confia aos que reencarnam. Para os espíritos isso é necessário, pois a atividade que eles têm que desempenhar ajuda-os a desenvolver a sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. É por isso que Deus, Ele, concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade,
as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência, e qualquer preferência seria uma injustiça. A encarnação é, para todos os espíritos, apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus impõe para aqueles que estão no início das suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre arbítrio. Muito bem, então vamos lá, porque São Luís foi bem claro, dá para a gente entender bem facilmente. Nós já sabemos que a vida é uma só, e somos espíritos imortais. Por isso São Luís fala aqui que a reencarnação é só um estado transitório. Na verdade, ele vai além. São Luís fala que uma reencarnação é uma tarefa. Vejamos a grandiosidade da obra de Deus e da nossa vida imortal, a ponto de São Luís equiparar e comparar uma reencarnação a uma tarefa. Isso não é diminuir o valor de uma vida de forma alguma. E sim, se nós conseguirmos entender, a gente vai poder desenvolver essa tarefa da melhor forma possível. No entendimento de que se nos foi entregue, nós temos condições de cumpri-la e de chegar até o final. Deus sabe disso, nos prepara, espíritos amigos nos preparam, Jesus nos ensina como se faz, e tem os espíritos amigos que estão todo o tempo a nos auxiliar nessa tarefa que a gente vem desenvolver. Isso é muito bonito, porque nos faz ver a grandiosidade da nossa vida imortal e entender que se estamos em momentos diferentes, se a gente olha para os irmãos, obviamente, para as injustiças, para as questões sociais, parece que está tudo fora do lugar. Mas só estamos em pontos diferentes da caminhada. Todos somos exatamente iguais, partimos do mesmo lugar e vamos chegar no mesmo ponto, que é chegar ao Pai, perfectíveis, porque perfeito só Deus. Todos iremos chegar. Então, quando vemos todas essas diferenças, essas questões, nunca esquecendo que somos dotados de livre-arbítrio, mas quando vemos essas diferenças, só estamos em pontos diferentes do caminho, cada um aprendendo o que precisa aprender naquele dado momento. Por isso, mais uma vez, que julgar é a última coisa que a gente deve fazer, porque com toda a certeza nós estaremos julgando errado. É muito lindo. O Evangelho é a luz da nossa vida. Vamos usá-lo sem moderação. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que nos vem hoje. Vamos lá. Segunda parte do capítulo 7, pergunta 395. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Kardec perguntou. Vamos ver a resposta. Nem sempre. Entretanto, muitas pessoas sabem o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido falar abertamente sobre o passado, fariam revelações surpreendentes. Então, podemos ter revelações sobre o que fomos? Nem sempre, diz aqui, mas o nem sempre já está dizendo que é possível.
E diz que tem pessoas que sabem o que foram e o que fizeram, né? Só que essas mesmas pessoas, que Deus sabe a quem confia, né? E às vezes algumas se perdem. A gente vê por aí coisas sendo vendidas como extraordinárias. São irmãos que se perderam no que fazer das suas tarefas, como a gente viu. Mas enfim, alguns sim podem saber o que foram, o que fizeram, e se não revelam é porque a tarefa deles exige que o silêncio seja guardado. Mas a nós, vamos falar de nós comuns, que não tivemos essa oportunidade de saber. Nós podemos, pelas nossas tendências, pelas nossas provas, pelas nossas angústias e até pelas nossas facilidades do que conseguimos desenvolver bem, sem saber, ter sinais, né? Às vezes muito claros do que fomos, como fomos, do que fizemos nas nossas existências anteriores. É claro que isso não é o mais importante. O mais importante é o que fazemos, tanto das coisas que temos que melhorar, quanto daquelas que temos já bem desenvolvidas, especialmente essas para usarmos para o bem de todos, nosso e de todos. Então vamos encerrar, fechando os nossos olhos e agradecendo mais uma vez ao Pai por esta oportunidade bendita que é este dia, que é este momento. Permaneçam conosco, espíritos amigos, na nossa jornada de hoje. Fica conosco, mestre amigo, como sempre, a nos mostrar o caminho. Que assim seja. Tchau, tchau.